Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E a partir de hoje começam os pagamentos do abono salarial PIS/PASEP referentes ao ano base de 2020. Os primeiros trabalhadores a receber são da iniciativa privada. Já para os servidores públicos, os pagamentos iniciam a partir do dia 15 de fevereiro. Nesta terça-feira, os trabalhadores da iniciativa privada começam a receber os pagamentos do abono salarial deste ano. Os servidores públicos devem receber o benefício na próxima semana. Esses pagamentos se referem ao ano base 2020. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro e têm direito ao abono salarial quem recebeu em média até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base do pagamento. Também é preciso ainda estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador na relação anual de informações sociais. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final da inscrição para servidores públicos. O PIS é destinado aos funcionários do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. E o PASEP é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. O governo federal anunciou a adesão ao programa Global Entry, que permite agilizar o processo de entrada nos Estados Unidos ao evitar filas no setor de imigração dos aeroportos. A adesão do Brasil à iniciativa americana foi formalizada em novembro de 2019. Nessa terceira e última fase de implementação do programa, a inscrição fica disponível a todo cidadão brasileiro interessado em simplificar a passagem pelo controle de passaporte nos Estados Unidos. Para aderir ao programa, é preciso pagar taxa de $100 à Autoridade de Proteção de Fronteiras e Alfândega do Departamento de Segurança Doméstica dos Estados Unidos. Esse departamento coordena o programa. A taxa é válida por 5 anos, ao fim dos quais precisará ser renovada. O Global Entry não substitui a exigência de visto, mas pode acelerar os procedimentos de entrada e saída de estrangeiros autorizados a ingressar em território americano sem passar por filas de imigração nos aeroportos que dispõem de quiosques de atendimento automático que eliminam a necessidade de contato com agentes de imigração. E olha só que alarmante, aumentou o número de crianças brasileiras que não sabem ler e nem escrever na pandemia. Os dados consideram a faixa etária entre 6 e 7 anos e foram divulgados pela ONG Todos pela Educação. O número de crianças de 6 e 7 anos no Brasil que não sabem ler e escrever cresceu 66% de 2019 para 2021. Esses números revelam os efeitos da pandemia de Covid-19 no ensino brasileiro. A análise foi divulgada com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, feita pelo IBGE. Ao todo, são 2.400.000 crianças brasileiras não alfabetizadas nesta faixa etária. O número corresponde a 40,8% do grupo inteiro. A nota técnica Impactos da Pandemia na Alfabetização de Crianças, divulgada pela organização, declara que a situação é preocupante em diversas dimensões e que, para reverter a situação, é preciso que as secretarias de educação ofereçam apoio muito bem estruturado à gestão escolar e aos professores, que já estão com imensos desafios. O documento ainda aponta que o aumento expressivo no número de crianças não alfabetizadas no país tem impacto mais grave entre alunos negros e pobres. Ao todo, 47,4% das crianças pretas não estão plenamente alfabetizadas. Entre as pardas, o índice é de 44,5%. Já entre crianças brancas, o número atual é de 35,1%. Quando avaliados os domicílios ricos do país, o índice é de 16,6%. Já entre os pobres, o número salta para 51%. A Todos pela Educação ainda lembra que a não alfabetização das crianças em idade adequada traz prejuízos para aprendizagens futuras e aumenta os riscos de reprovação, abandono ou evasão escolar. E nos destaques internacionais, Hong Kong impôs medidas anti-Covid mais rígidas após recorde de casos diários.
o território enfrenta uma onda de infecções pela variante Ômicron. Assim como a China continental, Hong Kong segue uma estratégia de Covid zero, que conteve a epidemia por meio de confinamentos localizados, restrições rígidas nas fronteiras e medidas prolongadas de distanciamento social. Mas a propagação da nova variante Ômicron está colocando em risco a estratégia e causando um rápido aumento de casos diários. A chefe do Poder Executivo local, Carrie Lam, anunciou que os encontros privados serão limitados a um máximo de 2 famílias. Esta será a primeira vez que Hong Kong aplica medidas do tipo para residências, embora não tenha especificado como o cumprimento da regra será controlado. O território vai fechar salões de beleza e locais de culto e se prepara para adotar um certificado de vacinação a partir de 24 de fevereiro, que será aplicado a shoppings, supermercados, feiras e lojas. A taxa de vacinação é baixa e mal chega a 50% entre os idosos. A cidade registrou na última quarta-feira um recorde de 625 novos casos diários. E antes de encerrar, uma informação preocupante sobre o meio ambiente. Uma pesquisa mostrou que as geleiras das montanhas derretendo sob o efeito do aquecimento global contêm menos água do que os cientistas pensavam. Vamos conferir. Com a ajuda de centenas de milhares de imagens de satélite de geleiras e suas modificações, pesquisadores conseguiram criar um atlas no qual se deduz a espessura de 98% das mais de 200 mil geleiras de montanha do planeta. Isso exclui as maiores geleiras, que estão na borda das calotas polares. A nível mundial, os resultados publicados na Nature Geoscience mostram que essas geleiras são mais finas do que se pensava anteriormente. Segundo um dos pesquisadores, se todas as geleiras das montanhas derretessem, isso significaria que a contribuição para a elevação do nível do mar seria 20% menos importante. Os autores calculam que essa contribuição potencial seria da ordem de 26 centímetros, mas isso não é necessariamente uma boa notícia, já que as geleiras do Círculo Polar Ártico contêm água suficiente para elevar o nível dos oceanos em cerca de 13 metros. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia.